Inclusive, o Porto de Santos é um desses temas que tem gerado algumas divergências entre integrantes do próprio governo. Só que ele foi retirado daquela lista de privatizações, o que era uma preocupação do PT, do presidente Lula. O documento foi assinado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A Manfredini tem informações ao vivo pra gente. Oi, Bia, bom dia para você. Quais são os destaques? Oi, Lívia. Olha, o que aconteceu foi que ontem o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esteve no Porto de Santos, aqui na Baixada Santista, litoral de São Paulo, e retirou, então, o Porto de Santos do Plano Nacional de Desestatização. O que isso quer dizer na prática? Que o governo federal, então, retira o Porto de Santos, retira do Porto de Santos aquela necessidade de privatização, a possibilidade de privatização. O Porto de Santos tinha sido incluído nesse programa de desestatização lá no ano de 2020, ainda sob governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E desde que Lula assumiu o Palácio do Planalto, muito se falava então em deixar essa ideia de privatizar o Porto de Santos de lado. E é isso então que foi feito ontem pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. É interessante a gente dizer que o governo soltou um comunicado dizendo que prevê a ampliação da governança e também maior investimento no porto, que é o maior complexo portuário da América Latina. Inclusive, nós separamos um trecho dessa visita de Silvio Costa Filho ao litoral ontem, sexta-feira. Vamos acompanhar. Desde o primeiro momento que foi convidado pelo presidente Lula, conversei com ele sobre essa questão da privatização e ele, como eu concordei desde o primeiro momento, se manifestou contrário à privatização do Porto de Santos. E desde que nós assumimos nesses últimos 35 dias, nós trabalhamos ao lado de Paulinho, da secretária nacional de Portos, Mariana, toda a nossa equipe, ao lado do ministro da Casa Civil, para a gente poder encerrar definitivamente esse debate da privatização do porto. Por que essa fala de Silvio Costa Filho é interessante, de que ele concordou com Lula logo de cara e que eles estão encerrando esse debate? Porque Silvio Costa Filho é do Republicanos, mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E no início, quando Silvio Costa Filho assumiu a pasta, entrou no governo federal, isso gerou uma rusga com Tarcísio de Freitas, que disse que podia sair do Republicanos, inclusive, já que o partido estava integrando o governo Lula. Mas depois, nos bastidores, o que se ouviu é que Tarcísio tinha gostado da troca de Márcio França, que era o ministro até então, por Silvio Costa Filho, porque ele poderia ajudar na conversa com Lula pela privatização do porto. Esse é um tema muito caro a Tarcísio de Freitas. Mas agora, então, o martelo foi batido e o Porto de Santos não será privatizado no governo Lula. O que disse Silvio Costa Filho é que o porto não será privatizado, mas que não estão descartadas PPIs, ou seja, parcerias público-privadas internas no porto. Então, em alguns serviços específicos. Ele disse também que nos próximos 8 a 10 anos a expectativa de investimentos no local é de 13 bilhões e meio de reais. E citou algumas obras que devem ser feitas por lá, entre elas a construção do túnel seco da travessia seca entre Santos, local do porto, e o Guarujá, cidade ali ao lado. Esse é um projeto, inclusive, que foi incluído no PAC, a pedido também do governador aqui de São Paulo, então que será aí financiado nessa parceria Estado-Governo Federal. Lívia. Por falar em PAC, Beatriz Manfredini, o presidente Lula está otimista de que assim que ele poder voltar a fazer as viagens internacionais dele, ele vai dar uma passadinha lá na Arábia Saudita para ver se consegue fazer com que os empresários financiem essas obras, esses projetos que estão já previstos no PAC, agora para 2023 e para os próximos anos também. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente. Até já.